Todo mundo fala de liberdade, e essa talvez seja uma das causas mais divulgadas e perseguidas ao longo da história da humanidade, ainda que ela tenha muitas formas de ser aplicada entre nós. No entanto, existe uma forma de liberdade descrita na Escritura que talvez possa mudar totalmente o conceito de nós, da vida e do mundo. E é o que a Escritura realmente mais vai falar e mais vai divulgar acerca disso. É a liberdade religiosa. A mensagem de hoje é sobre isso. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13 está escrito: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo está advertindo os nossos irmãos ali na Galácia para que eles tivessem um comportamento diferenciado, uma vez que eles tinham sido chamados por Deus, separados por Deus, para uma liberdade da qual eles nunca tinham experimentado antes. Essa era a liberdade que dizia a respeito da lei e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa comparação da lei e da graça fazia com que toda a imposição que a Escritura dava acerca de como se comportar, como se relacionar, e dava ali um peso de morte, porque todo aquele que não andasse segundo os critérios da lei era morto. Aquela Escritura não tinha como diminuir esse peso, porque era o decreto divino. Todo aquele que fizesse algo errado era apedrejado, era morto. Mas Paulo está escrevendo aos irmãos que todo aquele peso da lei havia sido destruído pelo sacrifício de Jesus. É justamente isso que, quando Jesus declara na cruz do Calvário: está consumado, está pago, toda a dívida que pesava sobre nós, sobre todos aqueles que andavam segundo o curso da lei, agora estava livre, liberto. Ninguém mais poderia dizer que aquilo servia ou ficar com medo de qualquer deslize para que pudesse ser morto. Então é nessa circunstância que Paulo está dizendo que os irmãos estão livres, foram chamados para a liberdade. Mas infelizmente muitos deles não estavam usando essa liberdade realmente para viver uma vida plena com Deus. Porque para a maioria de nós, mesmo estando nessa liberdade da qual Jesus nos libertou, de viver sobre o peso da lei e agora ter a graça dele, que é o favor não merecido sobre nós, nós não conseguimos realmente nos conscientizar disso. E é por isso que Paulo está advertindo os irmãos aqui e a todos nós que continuamos presos a dogmas, presos às regras, às religiões que nos impõem muito fardo e não conseguimos ter aquela liberdade, aquela vida plena com Deus, simplesmente porque ainda vivemos presos a essa dimensão religiosa. É por isso que ele está escrevendo aqui, dizendo que os irmãos estão livres disso, e se voltar e retornar novamente a essa imposição, teria que viver sobre o mesmo impacto que viveu no passado, daquela condenação, e voltar tudo de novo. Vai acontecer conosco da mesma forma se nós utilizarmos esta maneira de viver sob o jugo e o peso da religião, da lei, faz com que nós não tenhamos uma consciência livre com Deus, para viver em paz, para viver em comunhão com todos, com amor. Por isso ele chama que os irmãos vivam em amor. Quando isso não acontece, há dissensão, há separações, há facções, tudo isso porque a lei permite essa separação. Se nós não fazemos parte de um determinado grupo, de uma determinada regra, então merece morrer, merece ficar separado, merece o desprezo. Tudo isso é o que a religião propaga e formula ao longo dos anos. Isso é o que tem acontecido. Paulo está nos dizendo aqui que nós fomos chamados para viver uma vida livre disso tudo. E a minha oração de hoje é para que nós possamos nos conscientizar que vivemos sobre a graça de Jesus,
livre de todo impacto legal, de todo impacto religioso, para que nós possamos realmente viver em paz e união com todos. É a minha oração e o meu clamor que aconteça em cada vida nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.